Retorno agora com o programa Em Comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirão de Comunicação. Hoje é sábado, nós sempre estamos aqui na Inova, recebendo nossos convidados, conversando sobre assuntos diversificados. Quem recolhe o velho hábito de utilizar fogo para eliminar folhas e lixo está não apenas arriscando a própria vida, mas também pode desencadear grandes incêndios e doenças respiratórias, além de contribuir para a poluição do ar e o aumento das temperaturas em nossa cidade. Por trás de toda queimada, existe uma grande ameaça. Seja consciente, não queime resíduos e vegetação. Descarte seu lixo de forma correta e mantenha seu terreno sempre limpo. Queimada urbana é crime. Se você identificar um princípio de incêndio, tire foto e denuncie pelo 988422161. Vamos juntos fazer uma Manaus sem fumaça. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. O governo do Amazonas inicia o maior programa de habitação da história do estado. Serão mais de 24 mil soluções de moradia para quem mais precisa ao longo dos próximos anos. Entre elas, novas unidades habitacionais, entrada do imóvel, indenizações, bônus, auxílio moradia e entrega de títulos definitivos. Acesse o site ou baixe o aplicativo do programa Amazonas Meu Lar. Obtenha mais informações sobre os critérios para participar e realize seu pré-cadastro. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Hoje um dos meus convidados é o delegado-geral, Bruno Fraga. A gente vai conversar sobre várias ações da Polícia Civil no estado do Amazonas. E, delegado, obrigado por estar aqui conosco hoje. Nós sabemos que a sua agenda é intensa nas ruas de Manaus, no estado, enfim. São muitas ações, atividades que a Polícia Civil tem realizado e nós sabemos que o crime tem crescido cada vez mais. Eu não sei se é o índice de droga, eu não sei o que está acontecendo com a sociedade, mas, infelizmente, delegado, a gente presencia por meio das mídias, acompanha as mídias, sabe que a ação da Polícia Civil tem sido intensa, tem sido incansável, até porque o crime, como eu falei anteriormente, tem crescido cada vez mais no mundo, não é só no Amazonas, não. Os registros de ocorrências são em todo o Brasil, enfim, em todos os lugares do mundo. Não sei o que aconteceu com a sociedade, mas a gente fala da evolução da sociedade, mas a tendência é piorar, o que a gente observa. Obrigado pela sua presença, agradeço a sua presença aqui conosco. Bom, em primeiro lugar, fico muito honrado pelo convite. É uma satisfação muito grande poder falar um pouco do trabalho da Polícia Civil para a população amazonense. De fato, nós temos aqui uma realidade bastante complexa. Nós somos limítrofes aos 2 maiores produtores de droga do mundo. As nossas fronteiras são muito grandes. Nós temos hidrovias, né, com dimensões bastante extensas e são utilizadas para que a droga entre no nosso estado e depois seja escoada para outros estados e também para o mundo inteiro. Então, poder passar um pouquinho dessa visão da polícia para a população é muito gratificante, para que as pessoas tenham noção de quão árduo é o nosso trabalho, quão difícil é esse enfrentamento às organizações criminosas e essa mazela que é a mercância de entorpecentes que assola a todos nós. Agora, doutor Bruno, a gente tem tido registros assim em todo o estado, né, do crescimento de drogas, né? E a ação da polícia geralmente tem sido à noite, porque os traficantes eles circulam pelos rios à noite, né? Mas para que a polícia faça essa ação, esse policiamento ostensivo, grandioso, vamos dizer assim, é preciso de um equipamento, né? O governo do estado tem investido bastante em equipamentos. Vamos começar pelos investimentos, porque nós temos que também mostrar à sociedade, à população, que todos os investimentos estão sendo feitos para que haja segurança no estado, principalmente à noite, quando a circulação é mais tranquila, vamos dizer assim. Não tem policiamento porque é difícil, o rio é escuro. A noite fica muito escura, né? Então, a ação dos marginais é crescente, né? Bom, a segurança é um eixo muito sensível, né? Muito importante para o Estado. O nosso governador ele tem um olhar diferenciado. O governador Wilson Lima ele entende, tem essa atenção com o trabalho das polícias, não só da Polícia Civil, da Polícia Militar também. E a Polícia Civil vem recebendo investimentos vultosos para que a gente consiga fortalecer o trabalho investigativo.
Então a gente está sempre na frente desses criminosos. É óbvio que os crimes eles acontecem, né, é uma realidade, mas a Polícia Civil, diante desses investimentos, com a aquisição desses equipamentos, nós estamos mostrando aí rotineiramente diversas prisões, prejuízos muito grandes a essas organizações, que são organizações complexas, são organizações bem estruturadas, mas o trabalho da polícia vem prevalecendo. Recentemente nós tivemos, apenas nos últimos 30 dias, nós tivemos apreensões de mais de 3 toneladas de droga. É muita droga, né? Muita droga entrando no estado, né? Cerca de 2 toneladas somente em cocaína, um prejuízo de mais de 130 milhões para esses criminosos. Se a gente fizer uma conta rápida, eu faço essa analogia para que as pessoas tenham dimensão, né, do valor do prejuízo que eles tiveram. A gente consegue mais de 1.800 carros populares. A gente faz esse comparativo porque o número de apreensões é tão grande e a polícia está toda hora mostrando. Nós demos um prejuízo de 10 milhões, de 15 milhões, de 100 milhões. Né? E aí isso se torna... talvez as pessoas percam o parâmetro, né, do quão grande isso é e do quão importante isso é nesse enfrentamento, nesse combate que a gente dá às organizações criminosas. Então, os investimentos do governador, eles são fundamentais para que a gente consiga cada vez mais, né, desenvolver um trabalho muito bem feito e fazer com que o preso realmente fique bastante tempo e responda pelo crime que cometeu. Porque se a investigação não tiver robusta, não tiver elementos contundentes, eles acabam saindo de forma muito rápida. Então isso também é mais um ponto em que a polícia tem muito cuidado e está mostrando, como eu disse, né, com muita frequência, belíssimos trabalhos. As nossas delegacias na capital e também no interior, né, com esses investimentos, estão mostrando aí bastante resultado. Quais são as regiões mais afetadas pelo crime? Doutor, não existe no estado quais são as regiões que mais registram crimes de drogas, por exemplo, assim, no estado, municípios? Bom, a maioria da droga que passa pelo nosso estado, ela vem da região, né, das fronteiras, não só Tabatinga, para que ela chegue na nossa capital e daí seja escoada para a Europa, para outros estados em que haverá também esse traslado até outros continentes. Então, a gente, por ser, né, fronteiriço a esses produtores, a maioria vem da região da fronteira. Então, em Tabatinga, Benjamin Constant... A região ali do Alto Solimões tem bastante droga, mas nós temos outros pontos também que são muito, muito importantes. Né? A área de Coari, onde o governo fez um investimento com a base Arpão, havia bastante transporte de entorpecentes. Ainda acontece, as apreensões são feitas com bastante intensidade. E volto a dizer, não só pela Polícia Civil, também pela Polícia Militar, ali com a base Arpão, trabalho da Secretaria de Segurança. Então a gente tem um estado muito grande. Né? Nós temos aqui o Amazonas, ele tem a dimensão de um continente. E aí as nossas fronteiras são grandes. Então nós temos também a região do Alto Rio Negro, a parte lá de cima, de São Gabriel, de Santa Isabel, de Barcelos. O Rio Negro também serve de hidrovia, por vezes, por esses transportes. Nós temos também os aeródromos de alguns municípios, onde os traficantes, às vezes, conseguem fazer também transportes desses entorpecentes. Já tivemos apreensões, né, em aeronaves. E também temos as nossas rodovias, apesar de poucas, também são utilizadas. Recentemente, o nosso departamento de narcóticos fez uma apreensão de quase 600 quilos que estava vindo por via terrestre. Então, a polícia está em todas as áreas. Por céu, por terra e por água. Isso é importante porque nós sabemos que a droga, infelizmente, como eu já havia falado, ela tem crescido esse comércio cada vez mais. Isso é perigoso para os nossos filhos, netos, enfim, para a sociedade em geral. Nós temos vários tipos de crimes registrados no estado, né? Nós temos homicídios e outros crimes, sequestros. Quais são os mais graves até hoje registrados nos últimos tempos pela Polícia Civil? Olha, o homicídio, o crime de homicídio, ele serve de indicador do grau de periculosidade de determinada região. Por quê? Porque ele é um crime que não existe subnotificação. Porque o corpo vai aparecer, né, a notícia do desaparecimento, e que provavelmente redunda no aparecimento de um corpo,
que transforma aquele caso num homicídio, ele sempre vai chegar, né? Às vezes acontece no hospital, às vezes num corpo que é encontrado na água ou em determinado lugar ermo. Então, esse crime é o que serve de parâmetro. Então, eu não poderia dizer qual seria o crime mais grave ou menos grave, porque todo crime não é devastador. Eu acho que eu não soube explicar direito. Qual é o crime que mais tem crescido depois das drogas? O tráfico de drogas continua liderando. Mas hoje, em razão dessa disputa pela área da comercialização do tráfico, né, o número de homicídios ele cresceu um pouquinho, mas com os investimentos do Estado nós estamos dando a resposta à altura. A Delegacia de Homicídios hoje, nesta data, apenas no ano de 2023, já se aproxima de 250 prisões de homicidas. Então vejam que é quase um assassino tirado das ruas por dia pela Delegacia de Homicídios, ou seja, volto a dizer, um trabalho de investigação muito bem feito, um trabalho de inteligência, né, fenomenal, e esse enfrentamento vem sendo dado. A gente está conseguindo tirar esses assassinos das ruas e entregando para que sejam responsabilizados judicialmente. Às vezes as pessoas pensam que não existe uma investigação aprofundada, né? Que a polícia tem que chegar lá e prender aquela pessoa que é apontada como bandido, né? E que não é bem assim, né? A polícia tem que investigar muito bem, como o senhor falou, tem que ser uma investigação robusta, tem que ter todo um conteúdo para ser entregue à justiça, porque senão aquele suspeito, aquele possível bandido vai ser solto, né, na audiência de custódia. E a sociedade tem que se conscientizar disso, que a polícia faz o seu trabalho. Então, existem várias etapas para que haja a punição. E não é defendendo a Polícia Civil, não, aqui. É fazendo jus ao trabalho que a Polícia Civil tem realizado no estado do Amazonas. Nós tivemos um homicídio que chocou o nosso estado, né, que foi o caso da Débora, né? A deputada Alessandra Campelo esteve aqui conosco. Nós nos emocionamos muito com o caso da Débora. Eu acho que foi um dos casos mais marcantes do ano, do primeiro semestre do ano. E a polícia conseguiu elucidar o crime com uma rapidez, né? A investigação foi muito rápida, né? E trouxe elementos que mostravam quem eram os possíveis assassinos da Débora, né? Os possíveis responsáveis por aquele crime tão bárbaro que chocou a sociedade em geral. Foi um crime muito cruel, né? Uma demonstração de barbárie cometida por um homem, um feminicídio que culminou também na morte do bebê que ela estava gestante, um bebê na iminência de nascer, já estava ali com quase 8 meses de vida, de gestação, e realmente chocou, né? A forma como a vítima sofreu durante todo o percurso até que a sua vida fosse ceifada, o fato de ter dispensado o corpo do bebê no rio, junto com materiais de construção, realmente foi um crime que chocou bastante, né? Mas a nossa realidade ela é muito dura, nós temos casos bastante parecidos, né, diariamente. A gente não consegue passar isso, talvez, né, com minúcias para a população, porque é o nosso dia a dia, mas o que foi muito bom diante de toda essa tragédia foi o fato dele ter sido posto tirado a sua liberdade, né, e vai responder pelo crime, e o trabalho não deixou margem para qualquer tipo de dúvida. Então todos os elementos foram elucidados e ele vai ser responsabilizado por essa tragédia, né? Foi um crime realmente muito brutal. O crime de feminicídio ele continua crescendo também no estado do Amazonas. A gente vê por todas as campanhas, acompanha todas as campanhas que estão feitas em relação a esse tipo de crime, o assédio à mulher. Mas ele tem crescido, doutor Bruno? O crime de feminicídio, né, o fato de tirar a vida de uma pessoa pelo fato dela ser uma mulher, pela vulnerabilidade, ele realmente passou a ter mais visibilidade, e aí os números realmente subiram um pouquinho, mas as nossas estatísticas vêm demonstrando que todo crime que acontece aqui no estado do Amazonas, ele consegue, todo feminicídio, ele vem sendo elucidado, essas pessoas estão sendo responsabilizadas, e esse caráter de prevenção, o receio de ser pego, vem fazendo com que esses números venham diminuindo. Então, assim, é um eixo de muita atenção da polícia,
Acho que não só do Amazonas, no Brasil do mundo, inteiro. acho que do mundo inteiro, né? Porque é uma triste realidade. Não é um crime que envolve só o Amazonas também, não é? E o mundo inteiro, né? É um crime de ódio. De ódio contra a mulher, né? E aqui no estado do Amazonas eu posso afirmar que a Polícia Civil vem fazendo seu papel muito bem feito, vem fazendo seu dever de casa e tirando esses covardes de circulação, tirando de circulação, que eu digo, entregando para a justiça, para que sejam responsabilizados. Gostei muito do que o senhor falou agora, esses covardes, porque é uma covardia matar uma mulher indefesa que não tem nem como se defender de um tal crime que foi cometido, como foi o caso da Débora. Eu vou fazer um breve intervalo comercial, daqui a pouco retorno, conversando com o delegado da Polícia Civil, delegado-geral da Polícia Civil, Bruno Fraga. Até daqui a pouco. O governo do Amazonas está atuando dia e noite através de operações ambientais no combate às queimadas no estado. Mas para isso, precisamos muito da sua ajuda. Não provoque queimadas. Além de ser crime, polui o ar, afeta a vida animal e o equilíbrio climático e a saúde de todos. Ajude a proteger a floresta. Denuncie através dos telefones ou no site do IPAAM. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Há 2 anos atrás, em 2021, meu esposo não tinha trabalho ainda, né? Para levar as crianças no colégio, tinha que ir de ônibus, aí ele voltava a pé. Aí quando chegava a hora de buscar, ele ia a pé de novo para poder voltar de ônibus. Era uma dificuldade muito grande, porque nem todo dia tinha dinheiro para passagem. A gente com passe livre na mão, aí sim, né? Todos os dias as crianças estão indo para a escola. Esse trabalho mudou a nossa vida. E mudou Manaus também, Pamela. Nos últimos 2 anos, mais de 180 mil alunos foram beneficiados com o passe livre estudantil, reduzindo a evasão escolar com essa conquista histórica. A prefeitura também investiu e modernizou o transporte público na cidade. Mais de 250 novos ônibus foram entregues com ar-condicionado e câmeras de segurança. E não para por aí. O Terminal 2 foi reformado e modernizado. É mais qualidade no transporte público. Mudou minha vida, mudou Manaus. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Retorno agora com o programa Em Comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. E hoje é sábado, você não pode esquecer de A Glacial. A Glacial tem todos os sorvetes, picolés, paletas deliciosas. Todos os parquinhos funcionam, as lojas funcionam, mas se você quiser comodidade, você pode ficar na sua casa e pedir pelos aplicativos da Glacial, pedir pelo iFood, enfim. A Glacial é aquela delícia gelada na sua mesa, principalmente no almoço de sábado, no almoço de domingo, no almoço de final de semana. Não esqueça, sabores são Glacial. E o meu preferido continua sendo Tucumã. Mas tem outros sabores regionais maravilhosos. E a Glacial é uma empresa genuinamente amazonense há mais de 30 anos no mercado. Glacial. Não esqueça que é a grife do seu sorvete, da sua paleta, do seu picolé do final de semana. E eu continuo aqui nos estúdios conversando com o doutor Bruno Fraga, o delegado-geral da Polícia Civil. Nós estamos falando sobre crimes no estado do Amazonas. Por mais que a gente fique triste, mas é uma realidade que acontece no mundo. A gente acompanha todo o noticiário, todas as mídias, enfim. A gente falava em drogas no início do programa, realmente é um dos maiores males da sociedade. Uma das maiores mazelas da sociedade atualmente é o alto consumo de drogas. Infelizmente, nós vamos ter que monitorar cada vez mais os nossos filhos, nossos netos, enfim. As drogas continuam prejudicando
muita humanidade. E a apreensão de drogas que foi feita este ano em Manaus, no Amazonas, foi surpreendente. Foram mais de 3 toneladas, né? Nós falávamos, 3 toneladas? Eu já até esqueci, eu acho que foram 3 toneladas de drogas, né? A gente tem que repetir várias vezes para mostrar para a sociedade que nós estamos trabalhando. Quando eu falo, nós estamos trabalhando na Polícia Civil. 3 toneladas nos últimos 30 dias. 30 dias, olha só. Se nós formos contabilizar desde o início do ano, nós já passamos de 8 toneladas. É muita droga, doutor. É muita droga, muita droga. Agora, doutor, vários investimentos são feitos pelo governo do Wilson Lima, mas foram entregues uma nova lancha, né? Uma nova lancha blindada para enfrentar esses bandidos. A gente não tinha falado antes, mas eu queria destacar esse investimento também dessa lancha blindada, porque ela ajuda, inclusive, a proteger o policial que vai trabalhar, que vai atuar junto ao combate a esse crime. Como eu disse também no início, o que acontece é esse olhar diferenciado do nosso governador. De nada adiantaria se nós tivéssemos feito a apreensão de 100 toneladas de droga e perdêssemos a vida de um policial. Então, esse investimento ele permite que o policial faça o combate a essas organizações que usam os nossos rios, vêm da região, na grande maioria das vezes, das regiões das fronteiras, trazendo bastante droga para que seja escoada aqui na cidade de Manaus. E essa embarcação, esse equipamento, permite dar uma segurança muito grande aos nossos policiais. Foram 2 lanchas, uma para a Polícia Civil, uma para a Polícia Militar, né, que são totalmente blindadas, são lanchas 100% blindadas, que vão permitir que o policial vá operar de forma ainda mais segura, muito embora todos tenham, né, bastante treinamento para fazer esse tipo de abordagem, mas é uma atenção do nosso governador, um equipamento caro, um equipamento diferenciado. O Amazonas é um dos poucos estados que dispõe deste equipamento e certamente vai permitir que a gente apreenda ainda mais drogas e diminua esse crime tão nocivo que é o tráfico daqui na nossa capital e também nos nossos interiores. Nós também sabemos, por meio de registros, que cresce o furto a celulares em Manaus, né? Acho que em todos os lugares esse furto é comum, né? Parece que virou rotineiro no dia a dia. As pessoas hoje em dia elas querem o celular, mas elas não querem o celular apenas, elas querem o conteúdo do celular. São os chamados, a gente já vai conversar dos crimes cibernéticos, né? Que eu fui vítima de um furto em São Paulo, e o assaltante, a pessoa que furtou, que praticou o crime, ele não queria o celular, ele queria o conteúdo do celular. Então ele consegue atuar, o crime é tão rápido que a gente não consegue nem bloquear junto ao banco, junto à operadora. Como é que tem sido esse registro atualmente no estado do Amazonas? Bom, em primeiro lugar, deixar um esclarecimento para a população, né, que os boletins de ocorrência eles podem ser feitos em qualquer delegacia e também de forma virtual. Né? Existe a Devir, que é uma delegacia que permite que o registro seja feito e aquela informação chegue até a delegacia. O que acontece é que essa invasão de dispositivos eletrônicos, de informática, ela não acontece só de forma física. Então, além do furto, além do roubo, existe também uma crescente nessa invasão de dispositivos, né, nesses hackeamentos que acontece e também na facilitação de uso de golpes. Que, por vezes as pessoas numa situação de vulnerabilidade, seja uma criança, seja um adolescente, até uma pessoa com idade mais avançada, acabam caindo por circunstâncias diferentes. Hoje nós tivemos uma prisão, né, bastante importante de um criminoso que utilizava um aparelho telefone para acabar enganando crianças e adolescentes e aí pegando fotos íntimas dessas crianças, de fato, eram crianças de 8 a 11 anos de idade. E também temos situações parecidas com a aplicação de golpes que acabam tirando a economia de uma vida inteira de determinada pessoa que acaba sendo enganada ali por um estelionato e se vê, né, numa situação de desespero. Então, essas pessoas que buscam a polícia, nós temos mecanismos para tentar minimizar esse prejuízo. A gente tem meios de conseguir fazer o bloqueio desse dinheiro, dependendo do momento em que esse fato é noticiado à polícia, né? Mas, de fato, é um crime que vem crescendo. A informação à população é muito importante para que tomem cuidado, para que não forneçam dados
por telefone, não forneçam dados por e-mail. Então, todos os cuidados eles devem ser adotados com muita cautela, para que a gente não tenha essa dor de cabeça e aí ter uma vida devastada com divulgação de informações que pertencem à intimidade, ou de perder a economia, né, de toda uma vida trabalhando para criminosos que se aproveitam dessa modernidade que é a internet. Então é um meio fundamental hoje na vida, a sociedade é muito dinâmica, a internet é uma realidade, mas é necessário bastante cuidado, é necessário muita atenção dos pais, né, das pessoas responsáveis ali pelas crianças, pelos jovens, e a atenção também das pessoas que têm um pouquinho mais de idade. É preciso que a gente instrua sempre para não ter esse tipo de aborrecimento. Agora, os golpes são muito rápidos, né, doutor? Eles são, vamos dizer assim, eles são especialistas em dar esses golpes, né? Porque geralmente os bancos nunca os bancos vão pedir dados da informação dizendo que caiu um Pix da sua conta, que vai ser programa. E eu vejo narrativas de crimes assim de uma forma impressionante, que a pessoa está no celular, acessa a sua conta, consegue ver que o dinheiro entrou um dia desse, uma amiga falou 40 mil, quando ela voltou, tinha se zerado a conta dela todinha. Porque a pessoa estava na hora do banco, foi entrar no seu celular e apertou no aplicativo do banco e entrou. Dessa forma, facilita cada vez mais o crime. Quando a pessoa liga, você deve desligar imediatamente o telefone, que você não conhecer. Esse é o mais correto. É o né? correto, Se né, você doutor? não conhece, não há por que atender, não há motivo para atender. Agora, o dinamismo e a forma como esse crime, né, como os crimes cibernéticos eles evoluem, realmente é algo muito rápido. A tecnologia ela anda numa velocidade absurda e os criminosos vão acompanhando isso, vão mudando os tipos de crime, mas sempre se aproveitando do momento de vulnerabilidade, num momento de falta de cuidado da vítima, né? Quantas vezes as pessoas recebem alertas de compras indevidas no cartão de crédito e aí não se atentam para o número que vem ali, a pessoa acaba clicando. Algumas ferramentas de phishing, né? Propagandas recebidas e a pessoa acaba entrando em determinado site, é direcionada para uma armadilha virtual. Então, realmente a dinâmica é muito grande, a velocidade que os golpes vão se modernizando acompanha o mesmo ritmo. E, volto a dizer, repito, né, atenção e cuidado é o que a gente precisa ter para evitar de cair nesses golpes. Já existem registros contra as redes sociais, as pessoas que estão enganadas nas redes sociais, crescem no Amazonas, porque tem aqueles directs também que vem dizendo, você ganhou uma promoção de restaurante, indique seu telefone, não sei mais o quê. E aí tem gente que é curioso, acha que ganhou, realmente vai lá e clica e passa todas as informações. Aquilo ali também é perigoso, doutor? O senhor já tem registro de crimes cibernéticos em relação as delegacias têm registrado, a Delegacia de Crimes Cibernéticos tem registrado esse tipo de ocorrência? A nossa Delegacia de Crimes Cibernéticos ela tem milhares de crimes registrados mensalmente. No Amazonas? Só aqui no Amazonas. Mensalmente. E eles variam, né, do crime mais singelo, do simples fato de pedir realmente à vítima os seus dados e ela acabar passando, a crimes mais complexos, né? São pessoas que têm conhecimento sobre a internet e acabam aí usando subterfúgios tecnológicos que culminam na apreensão de dados, na captação de dados das vítimas e acabam fazendo aí um verdadeiro estrago nas suas contas bancárias, na sua vida pessoal. Então a gente tem de todo tipo, do mais básico aos mais avançados, aqueles que têm uma estrutura, realmente uma engenharia criminosa para chegar no seu objetivo. Doutor Bruno, desculpa eu falar algo aqui que às vezes as pessoas até dizem que eu sou muito crítico em relação às redes sociais, mas nas redes sociais todas as pessoas são felizes, bonitas, viajam, têm uma vida tranquila, né? Todo mundo é lindo nas redes sociais, né? Nos Instagrams, né? Então, o que a gente observa muito, eu não sou psicólogo, é que a carência aumentou muito no mundo, né? E as pessoas estão ficando cada vez mais carentes e às vezes
aparece alguém que diz assim, oi, como é que você está? Se passa por outra pessoa, né? E você vai deixando a pessoa entrar na sua vida, que foi o caso deste bandido, né? Que vocês prenderam hoje, que se passar por uma criança de 9 anos, né? Para conseguir fotos de outras crianças, né? Na realidade, a gente tinha mais de 40 anos, né? E isso aí mostra a fragilidade das pessoas hoje em dia, né? A fragilidade do que a gente vive hoje, né? O mundo que a gente vive hoje. A gente vive muito frágil diante das redes sociais, porque todo mundo é uma vitrine de sonhos, né? Eu sempre digo que é uma grande vitrine de sonhos. Todo mundo é feliz, é bonito, tem o Dia dos Namorados perfeito, tem o Natal perfeito, tem o final de ano perfeito, tem o aniversário perfeito. Enfim, é o mundo que a gente vive hoje. A gente vive dentro das redes sociais, né? E todo mundo procura stalkear a gente porque quer saber como é que a gente vive. Isso é um fato, né? E esses criminosos, eles acabam estudando e vendo as pessoas e vão tentando ataques. Vão tentando Como até que que eles conseguem. analisam a vítima? O perfil. Eles analisam o perfil. Mas o que acontece de forma mais rotineira é o fato de irem realmente fazendo aquela tentativa. Tentam com um, não consegue, tentam com o outro, não consegue, até que se deparam com alguém que está no estado de vulnerabilidade e acabam caindo. Esse tipo de crime já tem, inclusive, seriados, né? Já tem seriados, né? Por aí em redes fechadas de emissoras, em redes que disponibilizam filmes. Então, infelizmente, é uma realidade desses tempos mais modernos, né? As pessoas vão publicando ali, vão expondo a sua vida e acabam sendo alvos de criminosos que querem se aproveitar e ludibriar e tirar tudo que aquela pessoa tem. Então, volto a dizer, em relação às crianças e adolescentes, a necessidade realmente dos pais fiscalizarem de forma veemente, de forma, né, muito presente. A segurança é responsabilidade é dever do Estado, mas é responsabilidade de todo mundo. E hoje a internet permite com que a gente tenha acesso ao mundo que a gente é capaz de não imaginar até onde vai, né? Tamanha tecnologia. E a gente sabe, hoje em dia eu nem sabia que existe a internet que a gente usa, a internet dos bancos e a internet dark, né? Que a internet que fica lá embaixo, né? Do crime, né? E eu fiquei impressionado com tudo isso que a gente acaba descobrindo. Doutor Bruno, antes de encerrar, eu queria saber como é que está a situação de crimes contra a pessoa idosa. Como eu sou idoso, eu tenho interesse em saber disso também, porque os idosos também têm sido maiores vítimas da agressão, da violência no mundo, né? Nós temos uma delegacia especializada em combater os crimes contra os idosos, fica ali na região do Parque 10. A delegada é a doutora Andréia, né, uma profissional exemplar, uma referência dentro da nossa instituição. Está lá à disposição para atender qualquer pessoa que sofra esse tipo de violência. Também para passar informações, esse é um papel que é muito importante a gente dizer. A polícia ela tem como função, né, primordial a repressão. Elucidar o crime e fazer com que o Ministério Público tenha elementos suficientes para oferecer uma denúncia e aquela pessoa para que seja condenada, né? Essa é a nossa intenção, é nosso papel principal. Mas nós também fazemos um papel de prevenção, né? Nós temos trabalhos, este ano, por exemplo, nós já temos mais de 30 mil crianças que foram atendidas pelo Provida, um programa incentivado pelo governo para que a gente passe informações no combate a essa curiosidade que eventualmente o adolescente possa vir a ter, que infelizmente acontece, né? Existem as más companhias que é natural da vida, então a polícia faz esse trabalho nas escolas, é um projeto muito legal para impedir que esses adolescentes tenham acesso às drogas. A mesma coisa com os idosos, a mesma coisa com a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Então nós temos bastantes projetos para que as pessoas tenham mais conhecimento para evitar que o crime aconteça. Então, além desse trabalho só de prender as pessoas, a delegacia, e aí especificamente da Delegacia do Idoso, tenho certeza que quem for até a delegacia será muito bem atendido pela doutora André e por toda a sua equipe. São pessoas muito competentes que terão o prazer de recebê-los.
Muito obrigado pela sua presença conosco. Eu queria deixar aqui mais informações a respeito da Secretaria, só acessar a página da Secretaria de Segurança, né? Nós temos uma página, a Secretaria de Segurança Pública tem uma página, a Delegacia Geral tem suas informações, tem as suas redes sociais para que as pessoas possam acompanhar a ação da Polícia Civil, da Delegacia Geral, no combate a esse tipo de crime, né? A esses crimes, que são vários crimes que crescem no mundo todo. Vamos combater as drogas, vamos ajudar a Polícia Civil, porque a informação, a ajuda é precisa, mas sem prejudicar o trabalho da polícia, porque tem gente que passa trote, infelizmente. Então, Bruno, muito obrigado pela presença aqui conosco. Eu quem agradeço a essas pessoas que acham, né, que são invisíveis, que nunca serão identificadas. A polícia vai chegar na sua casa, então evitem esse tipo de trote, de conduta. Aproveito para dizer que a polícia é uma instituição do povo amazonense, né? Nós somos servidores públicos, estamos aqui para atendê-los, estamos dando o nosso melhor para enfrentar todo tipo de crime. Aproveito a oportunidade para agradecer ao nosso governador por investir, né, muito na Polícia Civil, e essa é a nossa obrigação, devolver esses investimentos em resultados, em números, para que a gente tenha aí a garantia da ordem e a paz instalada na cidade de Manaus e nos nossos interiores. Obrigado, doutor. Daqui a pouco eu volto, tem mais em comum, aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. O governo do Amazonas está atuando dia e noite através de operações ambientais no combate às queimadas no estado. Mas para isso, precisamos muito da sua ajuda. Não provoque queimadas. Além de ser crime, polui o ar, afeta a vida animal e o equilíbrio climático e a saúde de todos. Ajude a proteger a floresta. Denuncie através dos telefones ou no site do IPAAM. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Há 2 anos atrás, em 2021, meu esposo não tinha trabalho ainda, né? Pra levar as crianças no colégio, tinha que ir de ônibus. Aí ele voltava a pé. Aí quando chegava a hora de buscar, ele ia a pé de novo pra poder voltar de ônibus. Era uma dificuldade muito grande, porque nem todo dia tinha dinheiro pra passagem. A gente com passe livre na mão, aí sim, né? Todos os dias as crianças estão indo pra escola. Esse trabalho mudou a nossa vida. E mudou Manaus também, Pamela. Nos últimos 2 anos, mais de 180 mil alunos foram beneficiados com o passe livre estudantil, reduzindo a evasão escolar com essa conquista histórica. A prefeitura também investiu e modernizou o transporte público na cidade. Mais de 250 novos ônibus foram entregues com ar-condicionado e câmeras de segurança. E não para por aí. O Terminal 2 foi reformado e modernizado. É mais qualidade no transporte público. Mudou minha vida, mudou Manaus. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Estou retornando com o programa em comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. E depois daquele assunto que nós tivemos, aqueles assuntos diversificados que nós tivemos com o delegado-geral da Polícia Civil, Dr. Bruno Fraga, nós chegamos ao terceiro bloco para conversarmos sobre qualidade de sono. Aliás, nem todos nós brasileiros, nem todos nós seres humanos temos uma boa qualidade de sono. Eu confesso que não durmo direito, durmo pouquíssimo, acordo várias vezes à noite, enfim, tenho que tomar remédio para dormir e passo às vezes o dia irritado, porque com diabetes, com pressão alta, a gente acaba
se irritando muito. E a qualidade do sono faz com que você tenha uma vida melhor. Infelizmente, isso não acontece hoje em dia. Porque, como nós vamos falar aqui com a doutora Luciane Zufo, que é fisioterapeuta do sono, há mais de 10 anos é especialista nessa área, a gente sabe que hoje em dia praticamente é uma pandemia, né? O mundo vive uma pandemia, né? A qualidade do sono é zero, né? A gente vê muita gente agora nas redes sociais, quando a gente olha, tem muita gente online, 3, 4 horas da manhã tem gente online, tem gente vivendo. E depois da pandemia, realmente as pessoas foram mudando os seus horários, ficaram com horários regulados, enfim. Tudo isso aconteceu no mundo, doutora. E a gente queria falar muito sobre isso, porque é um assunto que nos preocupa muito. E afeta, eu acho que todas as famílias, todos nós nós conhecemos alguém que não dorme, ou nós mesmos não dormimos bem. Não temos uma boa qualidade de sono, né? Eu, por exemplo, dormo pessimamente. Eu durmo por volta de 1h, meia-noite, quando é 5 horas da manhã eu estou acordado. Aí, o que acontece hoje em dia com a qualidade do sono das pessoas? Obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu agradeço o convite, é uma oportunidade maravilhosa e um prazer estar aqui, Júlio, para poder falar um pouquinho sobre sono, sobre qualidade de sono, né? Que realmente é um distúrbio, é um problema que nós tratamos hoje já como uma pandemia. Milhares e milhares de pessoas sofrem com distúrbios do sono. Nós temos um estudo muito recente, em 2019, um estudo feito mundial que nos mostrou que 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem com distúrbios do sono. E nós temos o Brasil em 3º lugar. Então, assim, somos um país onde as pessoas não dormem, onde as pessoas são privadas de sono, né? E isso traz vários problemas, né? Isso traz várias consequências ruins. Então, cada vez mais, as pessoas têm dormido menos e dormido com menor qualidade. O sono, ele é uma função vital para a nossa saúde. Se nós não tivermos, né, um sono de qualidade e de quantidade adequada, nós vamos ter consequências graves no nosso organismo. Desenvolvimento de várias doenças, vão desencadear vários distúrbios. Então, ocorre um descontrole completo do nosso organismo. Nós falamos que ocorre uma desregulação sistêmica no organismo, ou seja, o sono de má qualidade, ele não afeta somente a um órgão, né, a uma função do nosso organismo, mas ele afeta como um todo. E nós, infelizmente, nós estamos vivendo isso e depois da pandemia nós tivemos uma exacerbação dos distúrbios do sono, né? Então as pessoas realmente elas dormem pouco, são privadas de sono e quando dormem, ainda dormem muito mal, com má qualidade. E o que é isso? Nós temos o ideal para o nosso organismo, não existe um ideal, um número de horas. Todo mundo diz que nós temos que dormir 8 horas. Isso aí é lenda, então. Isso é mito. É mito. Isso é um mito. Não é? Nós temos que ter qualidade do sono. Não é necessário dormir 8 horas. Exatamente. Por quê? Nós somos, né, individuais, nós somos pessoas. Então, cada pessoa tem a sua necessidade de horas necessária para recuperar, para restaurar o seu sono. Então, assim, existe na literatura, claro, uma média de horas, entre 7 e 9 horas. E aí, cada indivíduo vai se enquadrar dentro da sua necessidade, né? O que acontece? Muitas pessoas, e tem as características também do indivíduo, da pessoa, tem pessoas que são dormidores curtos. Eles dormem 5 horas, 6 horas e acordam renovados. Tem pessoas que já são dormidores longos, que precisam de 8, 9 horas para se sentir renovados. Então, o que importa realmente é você ter uma quantidade de hora adequada para o seu organismo e com qualidade. E o que é isso, a qualidade do sono, que nós falamos tanto sobre isso? É que a pessoa tenha um sono, que ela complete as fases do sono. Então, durante o sono ele vai alternando as fases. Nós temos são 4 fases, Júlio. N1, que é o sono que você vai adormecendo, aí o N2, que é o superficial, o N3, que é o sono profundo, e o sono REM. Que, né, vai para você, vai para despertar. E depois do REM vem a vigília, e você vai despertando.
Então, essas 4 fases formam um ciclo. Nós fazemos, o ideal seria fazermos 4 ciclos dessas fases. Né? O que acontece com as pessoas que têm um sono de má qualidade? Elas não conseguem ter as fases do sono adequado. E aí vem o prejuízo na saúde. Por exemplo, se você não tem sono profundo, se você tem aquele sono sempre superficial, sabe aquela pessoa que dorme É o meu caso. Por mais que eu tome remédio, fica superficial. Superficial, ou seja, você não aprofunda seu sono. E aí você quase não tem sono REM também, que é o sono reparador. E o que acontece? Você tem prejuízo de memória. Várias funções são reguladas, várias funções ocorrem durante o sono N3 e o REM. E se você não tem essas fases, a sua saúde vai ser prejudicada. E aí nós temos prejuízos na saúde cardiovascular, nós temos prejuízos da memória, pessoas perdendo a memória, com muita dificuldade de concentração. Existem crianças que têm esse problema, porque quando nós somos jovens, nós adormecemos com muita facilidade, né? Tem gente, mesmo adulta, consegue encostar numa cadeira e dormir, né? Mas os jovens, eles dormem com mais facilidade, né? Nós sabemos que com o passar do tempo nós vamos perdendo essa vontade de dormir, essas horas de dormir vão diminuindo, né? Essas horas de sono vão diminuindo. Existem crianças hoje em dia com esses problemas graves? Sim. Tem insônia? Nós temos crianças, a maioria das crianças, os problemas que nós encontramos nas crianças são ronco, dificuldade respiratória e apneia. E aí essas crianças também têm parassonias, nós chamamos de parassonias, são pesadelos noturnos, terror noturno. A criança senta na cama, a criança fala, no outro dia ela não lembra de nada. Ela tem sonambulismo, então são vários distúrbios. E os distúrbios do sono, eles afetam desde bebê até o idoso. A gente não imagina isso, que bebê tenha esses distúrbios de sono, né? Exatamente. Mas eles têm. Então, assim, os distúrbios do sono estão presentes desde a infância, no bebê, até o idoso. E o que você falou é verdade. As nossas fases de vida, a faixa etária... Elas vão diminuindo a vontade de dormir, o tempo de sono. Exatamente. O sono muda. A quantidade de horas, de acordo com a faixa etária, ela muda. Então, quando a gente chega na fase adulta, a gente já dorme bem menos, né, do que o adolescente, o jovem, bem menos do que a criança. A criança, um bebê tem necessidade aí de 12 a 16 horas de sono, um bebê. E aí a criança vai, a partir dos 2 anos, já vai mudando essa quantidade de horas. A partir dos 5 anos, ela já vai diminuindo. E assim, no idoso. O idoso, ele tem um sono leve e um sono mais curto. Isso é comum no idoso? Muito comum. Porque às vezes as pessoas estão mais idosas, dizem assim, eu estou gravemente doente, se sentem cansadas, né? Mas porque tem um curto sono também, né? Exatamente. Então, o idoso, ele tem um sono mais curto e um sono mais superficial, mais leve. Então, ele dorme mais cedo e ele acorda mais cedo. Então, sempre a reclamação é assim, mas eu acordo 3 horas da manhã e não consigo dormir mais, né? Isso é uma característica também da idade. Agora, tem um detalhe. A apneia do sono, ela está presente, estatisticamente, os estudos mostram, estatisticamente, no idoso, de 60% a 90% dos idosos têm apneia. Então, a gente tem um índice muito alto de apneia do sono no idoso, o ronco e a apneia do sono. E aí, o que acontece? O idoso dorme, a pessoa dorme, pega no sono e daqui a pouco ela acorda. Ela dorme, pega no sono e acorda. Aí, quando ela acorda, ela não consegue mais dormir. Aí começa a vir a insônia. Então, aí começam a se misturar os distúrbios, a apneia e a insônia no idoso. É muito comum. Então, por isso que é muito importante avaliar o sono do idoso. Existe tratamento para que as pessoas se curem desses problemas do sono? Existem pessoas, existem registros de cura? Porque às vezes a gente fica até duvidando disso, desculpa, doutor, porque todo mundo diz assim, mas eu já fiz tratamento, já recebi todas as dicas da internet, já fiz higiene mental, já tomei banho de não sei de quê para dormir, um banho quente, já liguei a televisão com música, ambiente, já apaguei a luz, já coloquei... Existe um tratamento eficaz para que a pessoa realmente se cure desses problemas? Então,
Os distúrbios do sono, eles não é um distúrbio, 2 distúrbios, existem vários distúrbios. Tem né? que ser um tratamento em conjunto. Em conjunto. Então, quando a gente vai tratar um paciente, a gente olha o paciente como um todo. A gente não olha uma coisa, né? Então, é uma equipe multidisciplinar que vai olhar para esse paciente. Então, vamos lá. Os distúrbios do sono, a gente divide em 2 grandes grupos. Os comportamentais, onde o de mais prevalência, o que mais tem é a insônia. E nós temos os distúrbios respiratórios, que aí vem a apneia, em primeiro lugar, e o ronco, que é um distúrbio do sono e que ninguém sabe, que acha que roncar é normal. Né? A grande maioria da população entende e acredita que o ronco ele é normal. Antigamente os idosos falavam, né, os nossos avós, dormiu que roncou, dormiu tão bem que roncou, né? Então, É assim, verdade. não era assim que Era eles verdade. diziam? As pessoas que roncavam estavam dormindo profundamente, né? Está dormindo profundamente, né? Era a visão que se tinha do passado, né? E é exatamente o contrário. Se a pessoa está roncando, ela não está dormindo profundamente, ela está num sono superficial. E ela está tendo dificuldade de respirar durante o sono. E aí diminui a oxigenação, e isso vai trazer um prejuízo cardiovascular no coração e no cérebro. E a apneia do sono também. Então, você perguntou sobre a questão dos tratamentos. São vários tratamentos. Por isso que é importante, Júlio, avaliar a pessoa, avaliar o sono. Então, uma consulta de avaliação muito bem feita, uma anamnese para entender o padrão do sono. Cada pessoa tem seu padrão de sono, sua rotina de sono, né? Cada pessoa tem o seu contexto durante o seu dia também. E Era isso que eu ia lhe perguntar. Existem profissões, desculpa de interromper, que às vezes as pessoas são obrigadas a ficar à noite acordadas, como são os vigias noturnos, pessoas que trabalham no terceiro turno das fábricas, enfim. Elas trocam o dia pela noite. Elas vão prejudicando o organismo dela. Mas as pessoas têm que trabalhar também à noite para se sustentar, para ter uma vida melhor, né? Tem gente que faz 3 turnos, de trabalho de manhã, de tarde, e à noite vai dormir de madrugada, às vezes, né? Quando dorme, porque tem que acordar cedo, que tem que ir trabalhar. Isso tudo vai prejudicando o organismo? Infelizmente vai. Porque, assim, essas pessoas são privadas de sono. E o sono da noite, o sono do dia nunca é igual ao do sono da noite. Não é igual ao da noite, né? Todo mundo me fala isso. Porque existe um ciclo circadiano. Noite, luz e escuro. E quando anoitece, a gente tem o escuro. E o nosso organismo foi criado assim. Ele sabe, né? Que é a noite, né? E aí a gente vai desacelerando as atividades, né, cerebrais, vão desacelerando e a gente vai sentir sono. E durante o dia, a gente vai entrando na vigília, acordando porque vai clareando, né, por causa da luz. Então, existe o ciclo escuro e claro, que é noite e dia. Quando a pessoa trabalha de turno, que esses trabalhadores que trabalham em turno, plantões, o que acontece? Essa pessoa é privada de sono e, infelizmente, ela não vai conseguir repor, não vai ter a qualidade do sono da noite dormindo durante o dia. Essa pessoa, infelizmente, ela vai ter, sim, prejuízos na saúde e essa conta ela vai chegar no momento. E aí, infelizmente, não tem como repor o sono. É a mesma coisa que você diz, eu trabalhei a semana toda, mas eu vou recuperar... Dormir sábado e domingo. Para recuperar o meu sono. Não recupera. Existe, não recupera. O nosso organismo não entende assim. Entendeu? Não entende. O cérebro entende que você precisa dormir naquele momento. E você, o que você faz? Você reprime e vai trabalhar. E se mantém em vigília. Mas era para você estar dormindo. Né? Então, afeta a parte cognitiva, a memória, a parte emocional, né? O estresse, a pessoa fica cada vez mais estressada. Né? E afeta também a parte sistêmica, cardiovascular, desenvolvem hipertensões, arritmias cardíacas. Então, eu recebo vários pacientes que estão no trabalho de turno. Quando eles quando fazem o diagnóstico do sono e apresentam um distúrbio como a apneia mesmo, ou insônia, eles precisam entrar com um processo para mudar o horário, eles precisam regular o seu sono. E o sono, ele é muito importante fazer a higiene do sono. O que é isso? É ter rotina. Rotina de horário para dormir, acordar, preparar o quarto, né? Luminosidade. A luminosidade, ela atrapalha a produção de melatonina no quarto durante a noite. Então, o ideal é você dormir com o mínimo de luminosidade no seu quarto,
para que a sua glândula produza o hormônio da melatonina e que você não precise repor melatonina. Então não adianta você tomar o hormônio, tomar a melatonina e dormir no claro. Não vai fazer efeito. Não vai fazer nenhum efeito. Doutora, eu queria encerrar o programa deixando aqui as suas redes sociais para que as pessoas possam seguir informações para que quem quiser obter uma consulta e consultar a senhora possa ter acesso. Então, eu atendo na Clínica do Sono, ali no Vieira Alves. Né? A minha rede social, nós temos o Instagram, doutora Luciane Zufo. Temos o nosso site também. Então, basta entrar na internet, você vai encontrar, né, o nosso site, o site da clínica. O telefone da clínica é 93650543. E nós estamos à disposição para avaliar o seu sono, para lhe fazer uma avaliação. É muito importante, eu sempre comento, sempre falo isso, sempre gosto de frisar isso. Que as pessoas, que você que está nos ouvindo, os ouvintes, prestem atenção no seu sono, não negligencie o sono. O sono é muito importante, o sono é uma função vital. Se nós não tivermos um sono de qualidade, nós vamos desenvolver doenças, nós vamos desenvolver problemas mentais, estresse, depressão, perda de memória. Isso vai afetar o dia a dia, vai afetar o seu trabalho, vai afetar a sua relação social. Né? Então, assim, afeta a pessoa, afeta o dia, afeta o trabalho. Com certeza, né? Você tem uma vida pior, né? Pior, com certeza. Estaremos à disposição. E olhe para o seu sono, cuide do seu sono. Obrigado, doutora. Muito obrigado. Semana que vem a gente volta com mais Em Comum aqui na Inova, emissora da Rede Calderaro de Comunicação.